Olha aí, né, pessoal? A turma do Estadão fez aqui uma coluna, uma avaliação aqui, né, a respeito do problema da inflação no Brasil, trazendo aqui a proposta de um debate que se faria necessário, de acordo com a percepção deles aqui, a respeito do controle da inflação, do combate à inflação. O que é necessário fazer e, na opinião deles, é preciso rediscutir o papel atual do Banco Central aí, a questão da política monetária, controle da taxa Selic, para evitar que os preços subam muito de uma forma desordenada, que é o método padrão, digamos assim, de controlar a inflação no Brasil, né? Tudo bem que o Estadão, a gente tem um pé atrás, eu sei, eles estão falando mal, fazendo críticas ao governo Lula nos últimos tempos, aí, nos últimos meses até e tudo mais, mas nunca podemos deixar aí a coisa avançar, né, a nossa percepção a respeito deles, porque, sei lá, parece que eles estão passando um pouco o pano aqui para o governo Lula, já dando uma indicação de uma mudança nas diretrizes do Banco Central, lembrando que ano que vem tem troca lá do presidente do Banco Central, acaba o mandato do Campos Neto, o Lula vai indicar o seu presidente do Banco Central aí, fuja para as colinas. Mas vamos dar uma olhada aqui no que eles pontuam, porque na minha opinião, eles batem na trave na questão aí da inflação, apontam alguns pontos positivos, mas o principal a respeito do combate da inflação eles deixam de lado. Então vamos conversar aqui sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui, o pessoal começa trazendo aqui um pouco dos valores de produtos que caíram, né? O preço da picanha caiu ali e tudo mais, o preço dos alimentos caiu, né? Enfim, tem vários pontos positivos, digamos assim, a respeito dos números da inflação no governo Lula, e eles colocam aqui a comparação, né, das opiniões a esse respeito. Por um lado, você tem o site aqui do Lula, do PT, né, da base aliada do Lula, dizendo que isso aqui faz parte do efeito Lula, né? O efeito Lula está derrubando os preços dos alimentos e de um monte de coisa, né? Por outro lado, o mercado financeiro aí afirma que é mérito do Banco Central, por conta da política econômica, a taxa de juros e tudo mais, que foi mantida realmente com uma resiliência muito grande, até mesmo diante do Lula, diante da pressão do governo PT, né? Durante muitos meses. Só que eles pontuam o seguinte, que a parcela significativa da inflação brasileira é pouco afetada tanto pelo suposto efeito Lula quanto pela política monetária do Banco Central. Por quê? Qual que é o ponto aqui que eles colocam, né? Que cerca de 66% das variações anuais do IPCA nos últimos 10 anos, pegando ano a ano dessa história, né? Isso aqui pode ser explicado por fatores sazonais, né? Por exemplo, aqui a questão das commodities, né? Se você olhar as commodities, o valor sobe e desce muito. Isso não tem nada a ver com o Banco Central brasileiro, nem com o presidente da República. Isso tem muito mais a ver com o mercado lá fora. Essa é a verdade, né? E eu falei isso aqui recentemente em um vídeo também, a respeito do aumento do preço de alguns gêneros alimentícios, alguns que chegaram a subir 50%, 40%, 20%, muita coisa. Você vai no supermercado e você sabe disso muito bem. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver realmente com política monetária. Quando você tem pontos sazonais de aumento de preços, isso representa basicamente algum efeito sazonal naquele setor de forma específica, né? Só que o grande ponto aí, a grande questão é no longo prazo, a análise disso aí no longo prazo e como isso afeta o poder aquisitivo do brasileiro no final das contas. Essa, digamos assim, é a verdadeira inflação. A verdadeira mesmo, eu ainda vou chegar, ainda vou falar isso aí, né? Então, o pessoal aqui do Estadão critica o método brasileiro de controle da inflação, dizendo o seguinte, né, que nós criamos uma política anti-inflacionária de baixa eficácia, baseada exclusivamente na administração da taxa Selic. Eles dizem que é de baixa eficácia por conta aqui da maior parte das variações do IPCA se deverem a fatores externos fora do controle do governo brasileiro, né? Então eles afirmam aqui que é preciso manter os juros muito altos por muito tempo para que a inflação caia apenas um pouco, ou seja, é um sacrifício grande para um benefício nem tão grande assim, né? Então, eles colocam, até pontuam o seguinte, né, que tem que torcer para não acontecer nada de ruim lá fora ainda.
uma guerra, uma crise econômica motivada por outro país, né? Uma doença aí se espalhando pelo mundo e tudo mais, qualquer coisa que afete aí o preço das commodities, afete o preço do dólar, porque tudo isso aí vai bagunçar a questão inflacionária brasileira, né? E aí a taxa Selic vai precisar ser alterada para controlar o ímpeto dos preços, o índice IPCA e tudo mais, e aí você começa toda aquela questão dos juros, né? Porque sim, eles sempre são um problema, essa é a verdade, né? Em primeiro lugar, a manipulação de juros pelo Estado é um problema seríssimo, né? Isso é uma questão que não pode ser negligenciada, mas é feita com naturalidade aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Lembrando que taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo. Então, qualquer manipulação de preço na economia é uma tragédia. Quando o Estado controla um preço, ele está causando um problema sério do ponto de vista econômico. E se a taxa de juros é um preço, controlar a taxa de juros é controlar o preço do dinheiro, o resultado vai ser catastrófico, é claro, né? Então, eles afirmam aqui, né, que ajudaria se a política fiscal andasse em sincronia com os juros, mas é o contrário, né? Falando do governo Lula, então, meu amigo, a coisa é ainda pior. Essa é verdade, não existe política fiscal nesse governo. Lula falou que se der para alcançar a meta fiscal, ótimo, se não der para alcançar, ótimo também, né? Então, e aí a tendência do governo aqui, que justiça seja feita não só do governo Lula, mas principalmente dele, né, é compensar esse aperto monetário com a política fiscal expansionista. Ou seja, isso aí acaba, né, retroalimentando esse ciclo aí e leva o Banco Central a empurrar os juros ainda mais para cima. É aqui que eu vejo eles batendo na trave, chegando pertinho de entender qual que é o real problema da inflação no Brasil. Mas isso aqui faz sentido o que eles disseram, né? Porque a taxa de juros está alta. Esse é o ponto. Essa é a verdade, né? Então, como a taxa de juros ainda está elevada, fica mais difícil fazer negócios no Brasil, expandir os negócios, aumentar a capacidade produtiva do Brasil. Isso é ruim para o crescimento econômico, essa é a verdade. Ok, controla o índice IPCA, o poder aquisitivo do brasileiro não se deteriora muito, mas a questão do crescimento econômico é sacrificada por conta disso. Aí o governo entra injetando dinheiro nas empresas, dando subsídio, nova industrialização brasileira e tudo mais para fazer a coisa andar por meio disso. Como que o governo dá esses subsídios? De onde vem esse dinheiro? Da emissão de dívida. E aí o problema só se retroalimenta, o monstro vai crescendo cada vez mais, né? Então, eles colocam aqui alguns pontos a respeito aqui do combate à inflação, do que deveria ser feito aí e tudo mais, né? Então, eles situam aqui, por exemplo, a questão da indexação de contratos, isso aqui não deveria haver, na opinião deles ali e tudo mais, que a taxa de juros, eles pontuam também, a taxa real de juros no Brasil é alta, que a média nesse século foi de 5,5% ao ano, que eles acreditam ser um provável recorde mundial, não sei dizer, né? Mas então eles colocam na conta da taxa de juros elevada, que a asfixia do setor produtivo, conforme eu falei, a aceleração da dívida pública, né? E também a concentração de renda, porque o rentista ganha muito dinheiro nessa história e é uma verdade, com certeza, né? A questão da aceleração aqui da dívida pública também é importante frisar, né? É que os juros mais altos obrigam o governo a pagar mais serviço da dívida, né? Mais juros em cima da dívida pública, o que só aumenta ainda esse buraco, esse rombo, né? Mas o principal ponto, eles não falaram, pelo menos não de forma direta aqui, o principal fator que causa a inflação e que esse sim deve ser combatido, e não tem nada a ver com política monetária, nada disso, né? O que é a inflação? Não é aumento de preços, você sabe muito bem, você entende de economia para valer. Você sabe que inflação não é aumento de preços, inflação é o aumento da base monetária, ou seja, da quantidade de dinheiro em circulação. O governo imprime dinheiro e joga esse dinheiro na economia para que ela circule, então, a partir desse meio. E o que acontece quando mais dinheiro é colocado na economia sem um consequente aumento da produtividade, um equivalente aumento da produtividade? O dinheiro perde valor, né? Tem mais oferta de moeda no mercado, então o dinheiro perde o seu valor, as coisas ficam mais caras nessa moeda. Então, essa é a grande causa que tem que ser combatida. Quer acabar com a inflação no Brasil? Manda o governo parar de imprimir dinheiro que a coisa vai funcionar. Ah, mas o governo não imprime dinheiro, né? Isso aí não é válido, não é permitido mais que o governo faça isso como ele fez no passado.
Claro que imprime, olha os gráficos da base monetária brasileira, o agregado M1, agregado M2 principalmente, você vai ver o quanto que a linha da base monetária brasileira cresce ano após ano. Por que que isso acontece? O que que leva a esse cenário? É justamente a dívida pública aqui que eu digo, então, que eles bateram na trave aqui com essa questão da dívida aí, que seria a tendência do governo, então, fazendo aí uma expansão da política fiscal, né, gastando mais dinheiro do que poderia. Por quê? Como é que funciona a dívida pública, né? O governo precisa aumentar a dívida, ele vai captar tudo isso no setor privado? Não, não tem esse dinheiro disponível para ser emprestado para o governo. O que que acontece? O governo emite essa dívida e com autorização, é claro, ele precisa de autorização, isso está autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas o governo emite dívida e vende essa dívida para o Banco Central. O que que o Banco Central faz para comprar essa dívida? Ele imprime dinheiro, entrega para o governo. Então é assim que o dinheiro é impresso, gerado de forma indireta pelo governo, né? Por meio da dívida. Então, conforme a dívida vai aumentando, a dívida pública vai aumentando, e conforme o governo não consegue captar todo esse recurso no mercado privado, ele capta junto ao Banco Central, que cria esse dinheiro do nada e despeja ele nos cofres do governo, que por sua vez despeja isso na economia, causando todo esse ciclo aqui. Então você quer uma real redução da inflação no Brasil? Você quer que esse número fique controlado, haja uma deflação? Então é só pedir para o governo parar de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, para que, consequentemente, ele não precise obrigar o Banco Central a imprimir dinheiro e aí realmente a coisa fique controlada. Porque, do contrário, a gente vai ficar sempre nessa roda, sempre nessa questão de Banco Central imprime dinheiro, empresta para o governo, depois vem com a taxa de juros para controlar o aumento de preços em consequência desse dinheiro novo impresso do nada que está circulando de fato aí na economia. Faltou o pessoal do Estadão citar esse ponto aqui, essa questão que é fundamental, é o principal fator, mas bateram na trave aqui dessa vez. Mas o que você achou dessa análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.